Neste momento da nossa sessão, abrimos um espaço para a apresentação de uma obra que, de alguma maneira, é um símbolo deste cinquentenário, já que é uma obra que pretende claramente celebrar esta experiência de 50 anos é uma obra construída com a autoria de António Araújo e de António Pedro Ferreira, que já falei. E o que faremos aqui, de facto, é simplesmente despertar para a leitura, o apetite para a leitura, neste caso a leitura de materiais diferentes, a narrativa, o texto, mas também a fotografia. Há uma forma, eu diria, que é um livro, mas também são dois, porque, como sempre, a narrativa e a fotografia também mantêm alguma heterogeneidade entre si, dialogam, mas a partir de lugares diferentes. E, portanto, de alguma forma, este livro é um livro plural e que, a meu ver, enfim, permite, de facto, uma determinada forma de celebração da vida da faculdade. Enfim, passo a apresentar muito rapidamente os autores, porque eles são muito conhecidos e penso que, de certa medida, dispensariam da apresentação. Se calhar precisaria eu mais de me apresentar do que as pessoas que estão aqui do meu lado. Mas recordo que o António Araújo é jornalista desde 1985, diretor de um projeto de informação inovador, o Sete Margens, atualmente. Trabalhou no público desde a sua fundação e, como sabem, foi o rosto até 2013 de um acompanhamento profissional e empenhado da atualidade religiosa, da informação religiosa nesse jornal. Trabalhou também no Jornal Expresso, entre 85 e 89, além de outras publicações, destacadas, Diário de Lisboa, programas de rádio como Toda a Gente é Pessoa, 100 vezes 7. Foi formador também do Centro de Formação de Jornalistas e assinalo isto porque é um aspecto importante no seu percurso. É o vencedor das edições de 1995 e 2006 do Prémio Europeu de Jornalismo Religioso na imprensa não convencional. É coordenador de muitas publicações e também, enfim, de vários livros que normalmente publica em coautoria, não só, mas sobretudo. Mas referia aqui as 5 antologias que organizou dos textos de Frei Bento Domingos, que, como todos saberão, é uma personalidade, enfim, que, de alguma forma, pratica uma teologia como crónica jornalística. É, portanto, um rosto em Portugal de uma teologia pública. E, de facto, desse ponto de vista, estas antologias são, de facto, o resultado de um trabalho muito importante que o António nos desenvolveu. O António Pedro Ferreira, nas suas notas biográficas, normalmente é referido um caso que aparece como uma espécie de quase episódio genesíaco, que é a sua máquina fotográfica que tem com 10 anos e que terá marcado o seu destino. De facto, trata-se de uma carreira de fotojornalista amplamente reconhecida. Recordo que antes ainda ensaiou ser médico e chegou mesmo, enfim, a estagiar, mas, enfim, talvez para a nossa felicidade, não sei, escolheu a fotografia. E, de facto, a sua carreira neste meio é uma das carreiras mais reconhecidas, enfim, na trajetória do fotojornalismo português. Recordo, antes de mais, a sua biografia, a sua presença de trabalho e de estágio na mítica agência Magno, com certeza terá deixado marcas em toda a sua profissão. Eu recordo também que é, de alguma forma, o rosto visual ou fotográfico do Expresso, para mim, ou para a minha geração, que acompanhou o nascimento do Expresso e a sua história, de facto, de alguma forma, a memória visual que tem de muitas das personalidades que marcam a história portuguesa das últimas décadas, têm o seu olhar fotográfico.
e, portanto, ele é para nós também um mediador fundamental na construção da nossa contemporaneidade. Enfim, também ele foi premiado, o Prémio Gazeta de Jornalismo, em 1928, o Prémio Clube Português de Imprensa, em 2000. Bom, passando então ao nosso livro. Eu mostro assim para saberem que existe e está disponível. Bom, o que é este livro? Enfim, os seus autores vão nos dizer alguma coisa sobre isso. Trata-se de facto de um trabalho de reportagem, no meu ver, em que nos encontramos com pessoas que transportam a Faculdade de Teologia, a teologia de alguma forma tatuada nas suas próprias vidas. Portanto, não é crónica, não é uma crónica de instituição, é uma espécie de zoom que nos aproxima da Faculdade de Teologia como um lugar habitado, portanto, um habitat, um lugar de vida. E, portanto, nesse sentido, penso que pode ser um contributo, não tanto se calhar para uma história da Faculdade, mas para uma biografia da Faculdade. E por isso, de facto, a fotografia, enquanto retrato, fotoreportagem, me parece tão decisiva neste projeto. E, portanto, eu vou deixar algumas perguntas para os nossos autores, que eles responderão com toda a liberdade. E a primeira pergunta que eu gostaria de deixar é para o António Araújo. E a minha pergunta seria esta: será que podemos dizer que nesta obra encontramos um duplo movimento, que é no fundo a descoberta da Faculdade de Teologia como uma instituição com pessoas lá dentro, mas por outro lado também uma Faculdade de Teologia fora dos seus próprios muros? Enfim, não sei se esta minha interpretação teria alguma razoabilidade no projeto que vocês construíram. Obrigado, Alfredo, e obrigado, antes de mais, à direção da Faculdade e à editora pelo convite e no caso da editora, pela paciência da Margarida e da Anabela, porque eu arrebentei com todos os prazos e de facto houve muita combinação com isso. E eu diria que o movimento sim, posso dizer que o movimento é duplo, mas eu diria que o que me interessou mais foi mesmo as pessoas, foram mesmo as pessoas. As suas histórias, os seus percursos, as suas dúvidas e até as suas críticas, ou seja, um olhar autocrítico de várias das pessoas, vários responsáveis e várias responsáveis da própria faculdade para aquilo que é o momento atual que a faculdade vive e as encruzilhadas em que está. E isso aparece traduzido em várias afirmações que vão aparecendo ao longo do texto, espero que de um modo fiel. Mas também aparece muito, digamos assim, eu senti este desafio como alguma coisa de muito interessante para mim, porque desde há muito o lugar da teologia é uma questão que para mim é importante. E a pertinência da teologia, no fundo o tema deste simpósio, a pertinência da teologia no espaço público, aquilo que temos ouvido aqui nestes 2 dias, tem tudo a ver com aquilo que está em muitas coisas do livro. Ouvimos ontem o professor Lievenborg a falar dessa questão, de qual é que é a pertinência da teologia na universidade, na sociedade, dentro da Igreja. Ouvimos hoje a falar da pertinência da teologia no diálogo com as ciências. Ouvimos nos painéis a falar sobre a questão do diálogo da teologia com as artes, com a literatura, com o cinema, com a música, enfim, com todas essas questões. E também com a pluralidade. Isto para mim é uma questão muito importante, porque houve um fator muito importante na pequena nota final que eu escrevo. Digo que a única condição que me foi imposta foi, que me foi pedida ou sugerida, mais corretamente, foi que eu me sentisse livre para fazer o que entendesse com o guião, com as perguntas que iria fazer, com as conversas que iria ter com as pessoas. E de facto foi isso que aconteceu.
também porque, ou sobretudo porque os meus interlocutores e as minhas interlocutoras assumiram desde o primeiro instante das nossas conversas essa atitude de uma grande liberdade. Portanto, sabíamos que estávamos ali a trabalhar para uma coisa que seria um produto, uma imagem de uma instituição, mas fizeram, acho eu, senti isso, todas as pessoas, com toda a liberdade. E obviamente com toda a responsabilidade, porque para mim as duas coisas vão sempre muito a par. E nesse sentido, eu diria que de facto o conhecer de muitas das pessoas, porque a maior parte para mim eram pessoas desconhecidas, algumas conheciam o nome, mas pouco mais, e o conhecer as pessoas, poder conversar com elas sobre estas questões foi talvez a riqueza maior deste processo. E, portanto, sabendo que estava a fazer de alguma forma um retrato de uma instituição, esse retrato para mim passava sobretudo pelas pessoas. Isso também tem muito a ver, deixa-me só acrescentar isto, tem muito a ver com o meu modo de exprimir a minha experiência de fé. Ou seja, a ver se digo isto direitinho, se a instituição, para mim é melhor dizer assim, se a comunidade é uma dimensão fundamental daquilo que eu considero que é o cristianismo, essa experiência só se traduz na adesão pessoal e na convicção pessoal da adesão à pessoa de Jesus. Eu há 7 anos tinha o meu pai a morrer e na véspera tive um pequeno convite, e perdoem-me esta alusão pessoal, tive um convite para ter uma pequena intervenção sobre a questão dos silêncios na Igreja e na comunicação social, e eu comecei por dizer que tudo aquilo que queria dizer a seguir era fruto apenas de uma adesão pessoal a Jesus. O resto, a comunidade, a instituição, os meios que a gente se dá uns aos outros para fazer uma data de coisas, a teologia, o que for, são apenas subsidiários em relação àquilo que para mim é fundamental. E, portanto, foi isso também que eu senti em muitas das conversas, em praticamente todas, acho eu, e com essa grande liberdade que toda a gente exprimiu também. Obrigado, Carlos. Para o António Pedro Ferreira, eu tenho a pior pergunta que podia trazer, que é um pouco como tentar pedir ao feiticeiro que explique o feitiço. Bom, o que é fotografar uma pessoa? António Pedro Ferreira. Eu não sei muito bem o que é fotografar uma pessoa. Sei que faço isto há mais de 50 anos. Mas, em primeiro lugar, é preciso falar com ela. É preciso olhar-lhe nos olhos. É preciso adivinhar o que vai por detrás dos olhos. E depois, talvez o mais complicado seja onde fotografar a pessoa. E o treino e o hábito vai-nos ensinando algumas coisas, alguns truques, mas que não são receitas, que é olhar em volta. E com alguma facilidade, um olho treinado consegue detectar zonas potencialmente fotogénicas de outras onde não se sabe, nunca é possível tirar uma boa fotografia. E então identificamos imediatamente, quase automaticamente, um recanto, uma sombra, uma iluminação que possa realçar aquele brilho que nós adivinhamos nos olhos do fotografado. Não há grande segredo, quer dizer, e isto tem riscos, obviamente. Nós corremos o risco de fotografar a pior fera ao lado da mesma maneira que fotografamos um anjo. E isso requer quase uma habilidade de boxer para perceber o que é que se pode fazer com determinado personagem.
Outro dia o professor Alexandre Palma disse: "Tu não conseguiu fotografar para falar demoníaco." Pois não. Mas de facto é uma grande frustração minha, porque não há hipótese de fotografar um anjo com as chamas do inferno. Agora, nesta experiência, aquilo que eu achei muito interessante foi, eu estava à espera que os teólogos fossem todos uns chatos, por expressão. E, com grande surpresa minha, e digo com toda a sociedade, as pessoas revelaram-se de uma riqueza, de uma liberdade, de uma ânsia de conhecimento, de uma flexibilidade que eu fiquei sinceramente espantado. Isso afinal, até podia ter este teólogo à mesa. E reparei que os interesses dos teólogos não são só a teologia. Os interesses por literatura, por artes, por cinema, por história, por tudo. Interessam-se pela vida, pelo seu próximo, pelo seu semelhante, pelos dramas que nos rodeiam e os que estão mais longe. E vivem tão intensamente como o mais interessado dos jornalistas ou dos fotógrafos, quer dizer, sentem na pele e na carne aquilo que se passa no mundo. E achei para grande alegria minha que os meus sentimentos em relação ao Papa Francisco não são partilhados por quase todos eles, não é? Pelo menos esse sentimento de humanidade, do cuidado dos outros. Isto ultrapassa muito a questão da fé. Porque eu estava a falar com o Alfredo, tenho uma discussão quase a questão com uma grande amiga minha, muito católica. Explica-me lá isso da fé que eu não entendo. E ela responde: também não consegues provar que há amor e não sentes. Pois, está bem, depois começamos a dialogar e a esgrimir argumentos científicos. Mas amor também não se vê. E, no entanto, sente-se, e acabamos por continuar amigos apesar de todas esta discussão. Eu agradeço muito à Missão Católica por nos ter dado esta oportunidade e, particularmente, por ter dado a oportunidade de conhecer os fotografados, que foram todas pessoas fascinantes. Espero conhecê-las melhor. Para além dos dias que seguirão a este lançamento. Muito obrigado a todos, porque por muito talento que a pessoa tem, sem a colaboração do fotografado, não há nada a fazer. Muito obrigado. Posso contar uma pequena história? Eu tenho um amigo meu que tal como eu, não acredita em milagres. Ele é designer e um dia pediram-me um trabalho para um prazo impossível. E eu disse: eu tenho um pacto com Nossa Senhora. Ela não faz design, eu não faço milagres. Isto a propósito, que uma das coisas que eu não acredito em milagres, mas tenho um fascínio por Fátima. Porque eu acho que quando vou a Fátima, vou muitas vezes, inclusive lancei há 2 anos um livro com as minhas fotografias de Fátima, eu sinto uma paz. E eu disse até a uma colega: parece que quando se entra ali, o mal desaparece. As pessoas, é um local místico. E eu, que não sou dado a misticismo, porque a minha formação, como eu só é científica, não é? Eu gosto de ver uma prova daquilo que... Gosto de ver provas. E custa muito a admitir que haja coisas que não se consigam provar. No entanto, posso contar mais 2 minutos. Eu, quando estava em Paris, eu tinha o tal estágio na MIT, que é a agência Maia. Obviamente, todos nós temos os nossos heróis. E um dos heróis que eu tinha era o Robert Frank, que faleceu aqui há uns 2 meses, e o outro era o William Duarte. Eu estava em casa de uma porteira, estava a fazer um trabalho sobre imigrantes. Estava em casa de uma porteira portuguesa, e eu não sabia, mas um dos trabalhos das porteiras e dos porteiros é distribuir o correio, o correio pelas caixas.
E eu estava a fotografá-la a distribuir o correio, e ela volta-se bem e claro, enganaram-se mesmo. O carteiro enganou-se. E era um Liberação, o jornal Liberação. E eu, naquela altura, tinha interrompido o estágio de médico para fazer aquele estágio em Paris. Achei graça, tá? Era o Liberação, que era um jornal que eu gostava muito. Então, para quem é que vai a Liberação? Não sei, veja lá. Eu olhei e era para o William Klein. Eu disse, isto está uma cidade de 5 milhões de habitantes. A probabilidade de um correio enganado vir ter comigo exatamente a esta hora em que eu estou com esta pessoa, quer dizer, eu não acredito em milagres, mas que não sai. E é muito curioso, porque às vezes quando me perguntam, mas o que é que fez mudar? Eu tenho uma grande relutância em admitir que foi aquele acontecimento quase milagroso, porque usando todas as técnicas e algoritmos probabilísticos, era impossível aquilo acontecer. E, no entanto, aconteceu. Muito obrigado. António Pedro Ferreira deixou-nos aqui mais uma pista medial para a teologia como fotografia. Ficou registado para os encargos que a teologia vai levar deste colóquio. António Marujo, ainda uma pergunta que talvez te permita apresentar um bocadinho o itinerário da obra, a sua construção interna. Enfim, fiquei com a ideia de que, de facto, a teologia que queres mostrar aqui é, por um lado, enfim, uma teologia ligada à construção da Igreja, aos mistérios da Igreja, mas também a teologia ligada à construção da identidade pessoal, até em alguns casos muito articulada à experiência de construção de valores orientadores para a vida. É, portanto, de alguma maneira, uma teologia multifacetada. Eu agora decidi usar um slogan que não é da Faculdade de Teologia, infelizmente. É um slogan da Faculdade de Ciências Humanas, em Lisboa, que é um valor para a vida. Aqui, neste caso, eu gostava de aplicar à teologia. Talvez o teu itinerário seja esse, uma descoberta da teologia como um valor para a vida. Disseste mal porque na Faculdade de Ciências Humanas está dito em inglês. Que agora é uma moda à qual eu resisto tremendamente. Falta de rigor. Exatamente. Foi muito. Enfim, não foi difícil fazer este itinerário que são. O número 7 acabou por surgir, eu no fim também digo, ultimamente tenho andado à volta do número 7. Sempre tive algum fascínio por essa ideia do 7 como número da plenitude. Aliás, digo aí nessa nota que uma das canções da minha vida é do Jon Anderson, o vocalista do Yes, que se chama exatamente Song of Seven, e eu cito um dos versos da música. Mas ultimamente, de facto, ando à volta do 7. E o número 7 para os capítulos aconteceu quase naturalmente, se calhar quase por milagre, como o António Pedro também dizia. Porque a partir das conversas, este livro tinha dois caminhos. Ou era um conjunto de entrevistas que se sucediam, e, portanto, pessoa a pessoa, eu reproduzia as entrevistas, editava, enfim, corrigia o português, ou então cruzava os diversos temas e punha as pessoas em diálogo umas com as outras, e foi esse exercício que eu tentei fazer. E os temas foram surgindo, ou seja, o que é isto da teologia? Para que é que serve? Que consequências é que tem no cotidiano das pessoas? E aí aparecem experiências das autarquias, das aulas de moral, de gestores de empresas, de técnicos de informática, engenheiros de informática, enfim, as mais diversas. E também, obviamente, de teólogos e professores de alguma teologia. Portanto, para que é que serve? Que consequências é que tem no cotidiano das pessoas? Que consequências é que tem ou pode ter para a vida interna da Igreja? E depois
levando isso um pouco mais longe, na reflexão sobre algumas questões concretas, eu acabo exatamente tentando perceber o que é que pode ser a teologia em termos de uma visão de futuro de alguns dos debates que andamos a trabalhar, nomeadamente no campo dos ministérios da Igreja e no campo do papel das mulheres, também no interior da comunidade eclesial. E, de facto, é o último tema, é sobre a questão do papel das mulheres. Portanto, não foi, de facto, difícil, quer dizer, foi-me surgindo naturalmente. Eu fui arrumando as notas das entrevistas e, às tantas, tinha 6, 7 temas à minha frente e depois também, em função da dimensão dos capítulos, para não ficarem uns gigantescos e depois 1 ou 2 minúsculos, tentei dar-lhes essa organização interna. Não sei se com isto respondi. Sim, como estamos a chegar ao fim do nosso tempo, queria pedir em 1 ou 2 minutos porque este título. E recordo, se alguém ficou distraído, Teologia como Assistência. O título é do José Rui Teixeira. Quem ler, isso está logo nas primeiras páginas do livro explicado. Eu andei aqui a hesitar entre 2 ou 3 hipóteses. A expressão do Alexandre Palma também é muito interessante, que dá título ao primeiro capítulo, incapaz de mexer uma palha, mas capaz de revolucionar o mundo. Mas isto é um título grande para o livro. Porque, de facto, nas conversas apareceu isso muito evidente. Aquilo que nós hoje e ontem aqui tivemos foi muitas interpelações no sentido de onde é que está a teologia para nos ajudar a ler o mundo. Por exemplo, no meu caso, no caso que eu citava há pouco, o que é que a teologia me pode ajudar a entender das músicas do Pedro Abrunhosa no último álbum, por exemplo? De que forma é que a teologia me pode ajudar a entender as músicas, as letras dos YouTube, que são uma banda que movimenta milhões e milhões de pessoas por todo o mundo? Ou, por exemplo, um exercício que o Cardeal Ravasi já fez, que é uma cantora que eu nem apreciava muito, a Amy Winehouse, e o Cardeal Ravasi tentou perceber o que é que as letras da Amy traduziam sobre as inquietações da gente mais nova do nosso mundo contemporâneo. E, portanto, essa tentativa de perceber a teologia como inquietação, como uma resistência àquilo que hoje são as desumanidades, os riscos da guerra, a intolerância em relação ao outro que nós estamos a viver de novo na Europa, passado 80 anos. A incapacidade de percebermos que viveremos todos melhor se vivermos capazes de dialogar uns com os outros. E, de facto, isso foi surgindo, e também, já agora, dentro da Igreja, a possibilidade de resistir a um discurso que tende a anular as diferenças. E, portanto, tudo isso foi o bolo a partir das conversas que fui tendo, e o José Rui traduziu isso com essa expressão que eu acho que é muito feliz e que diz muito, resume muito bem, acho eu, esse sentimento de a teologia tem mesmo que ser um fator de resistência a muita coisa que nós hoje atravessamos. Há uma frase do livro de Jó que, para mim, tem muito a ver com isto também e que me ecoou neste título. Às tantas há uma pergunta que é feita, que é: e a vida do homem sobre a terra, não é ela uma luta? E acho que esta frase do livro de Jó, esta pergunta, tem tudo a ver com este título que o José Rui acabou por me sugerir para o livro. Nós vamos fechar esta sessão para podermos continuar, enfim, sem muitos atrasos. E, enfim, cabe-me a mim, enfim, espero que a diretora da faculdade me autorize isso, agradecer o vosso trabalho, o olhar que construíram sobre a Faculdade de Teologia, neste livro. Agradecer também, obviamente, todo o trabalho da editora, enfim, da pessoa aqui presente que está aqui tentando o livro da Appleton. Também agradecer ao meu colega Alexandre Palma, que, enfim, acompanhou este processo no âmbito da direção com alguma proximidade, quando necessário, proximidade. Enfim, e se calhar esquecer de mais agradecimentos.
Sim, claro, enfim, podia esquecer o patrocínio Prime, como agora se costuma dizer. Agora fui autêntico. Da Irmandade dos Clérigos, que, sem essa ajuda, a Faculdade de Teologia não teria condições para poder investir neste projeto, que é um testemunho de vida e um testemunho